A questão aborda o tema do Renascimento. No século XVI, o francês Michelet lançou um volume chamado O Renascimento. O autor utiliza a introdução do volume para caracterizar o período do ponto de vista cultural e espiritual, contrapondo-se à agonia criativa da Idade Média, teria surgido a Renascença. Esta toma sentido ao reconciliar a arte e a razão, o belo e o verdadeiro. A pedra fundamental da Renascença fora lançada por Brunelleschi em 1420, ao descobrir as leis da perspectiva, mas seu verdadeiro propósito seria a descoberta do mundo e do homem. E vamos para o enunciado. O trecho ressalta a transformação oriunda do movimento renascentista na Europa moderna, com ênfase na letra A, negação dos valores estéticos da cultura greco-romana. Muito falsa, porque o Renascimento se inspira na cultura grega e romana da antiguidade clássica. O Renascimento, inclusive, tenta resgatar os valores da cultura greco-romana, se inspira nesses valores. Letra B, valorização do mundo metafísico e da busca do prazer. O Renascimento valoriza a natureza e não apenas um mundo metafísico. Valoriza muito a razão, mas também a observação da natureza. Então, portanto, falso, apesar de ter sim uma valorização também do prazer, mas não fica apenas no mundo metafísico. Valoriza também muito a observação do natural. C. Ruptura radical com o pensamento teocêntrico medieval. Falsa, já que sabemos sim que o Renascimento é uma crítica à cultura medieval, mas a Renascença não representou uma ruptura radical com a Idade Média e nem com o teocentrismo, porque apesar de valorizar a razão, na cultura renascentista o catolicismo ainda é muito forte. O que acontece é uma humanização da fé cristã nos valores renascentistas, mas não um rompimento com o cristianismo e nem com o teocentrismo de forma tão radical. Apesar do Renascimento valorizar a cultura antropocêntrica, ele não rompe totalmente com a religiosidade católica característica da Europa medieval. Só lembrar que grandes artistas do Renascimento, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, o próprio Brunelleschi, fizeram muitas obras com conteúdo religioso, trabalharam muito para a Igreja Católica, inclusive. A letra D de dado, dedicação a uma área específica do conhecimento humano. Falsa, porque uma das características da Renascença, como diz o próprio texto, é pensar no ser humano como um todo e também no mundo, na natureza. O próprio texto em questão fala de reconciliar arte e razão, ou seja, ciência e arte. Então o Renascimento ele trabalha com todas as áreas das humanidades. E a letra E, que responde à questão. A designação do uso da razão como definidora do ser humano. Sim, como diz o texto, a Renascença concilia arte e razão, e uma das grandes características do Renascimento é a valorização do homem, né, a filosofia humanista, através da ideia de que a razão é que define o ser humano, de que o ser humano é capaz de traçar o seu próprio destino e a sua vida aqui no planeta Terra através do uso da razão. Então, portanto, a letra E